Bolsa Brasileira subiu nos últimos meses. É verdade, Ibovespa subiu, mas nem todo investidor conseguiu surfar nesta onda. Uma pesquisa da Grana Capital mostra que 83% dos investidores tiveram retorno abaixo do Ibovespa nos últimos 12 meses. Só 17% conseguiram bater o principal índice da Bolsa Brasileira. Olha, este dado que está na tela é incrível. 30% do pessoal que está na Bolsa teve um rendimento abaixo de zero. 43,7% até de 0 a 8,3%, 16,6% de 8,3% a 16,6% e só 9% acima de 16%. O Ibovespa no período subiu 12%, 1% por mês a Bolsa Brasileira. Para falar sobre essa pesquisa interessantíssima, converso com Silvio Crespo, diretor de comportamento do investidor da Grana Capital. Silvio, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Me conta, me surpreende ver tanta gente sendo deixada para trás pelo Ibovespa. É normal isso? Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos os espectadores. Sim, infelizmente é normal. Pelo menos foi isso que constatou a nossa pesquisa nas últimas edições que a gente fez. Mas, curiosamente, a gente percebe que existe um padrão muito claro entre os investidores pessoas físicas, que é que eles costumam escolher as ações de marcas muito conhecidas e ações também que tendem a pagar bons dividendos. Então, a empresa mais escolhida, que mais aparece nas carteiras dos mais de 100 mil investidores que a gente analisou, é a ação do Banco do Brasil. Então, a ação do Banco do Brasil, Itaúsa, Petrobras e Vale são as mais frequentes. E nesse período, nesses 12 meses que a gente está analisando aqui, né, os 12 meses encerrados no mês passado, o que é que a gente nota? A gente nota que tanto Petrobras quanto Vale e Banco do Brasil tiveram um resultado que puxou para baixo o ganho das pessoas. Então, como elas tendem a se concentrar nessas ações, acabou que a maioria dos investidores, pessoas físicas, teve um resultado bem abaixo do Ibovespa. Interessantíssimo. Então, só para recapitular, Silvio, Banco do Brasil, Itaúsa, que mais? Eu acabei me perdendo aqui. Petrobras e Vale. São os papéis mais comuns na carteira da pessoa física. Agora, diante desta informação que a pesquisa que vocês trouxeram traz, é interessante porque se tanta gente perde do Ibovespa, será que não seria o caso de comprar um ETF de Ibov, por exemplo? Aí você fica lá, você não decide nada e deixa o índice te levar. Os ETFs podem ser uma opção para este investidor que acaba perdendo as ondas? Olha, não só pode ser uma opção, como você acabou acertando exatamente no ponto, em um dos insights que esse levantamento trouxe. Porque a gente analisa a carteira de renda variável dos investidores, não só a carteira de ações. Então, entre esses investidores que superaram o Ibovespa, olha só que curioso, vários ETFs e BDRs contribuíram para isso. Então, a gente tem pessoas... se a gente faz o recorte só do grupo que superou o Ibovespa, a gente nota que ali existe muito frequentemente na carteira ETF de SP500, ETF de cripto. Então, para você ter uma ideia, 8% de todos os investidores que aparecem nesse grupo que superaram o Ibovespa, 8% tem o ETF Hash 11, né? E também uma quantidade considerável tem um ETF de renda fixa, né? Então, o que aconteceu? As pessoas, o investidor pessoa física, ele está utilizando a Bolsa de Valores para fazer investimentos, mas, curiosamente, os que têm os melhores resultados são aqueles que têm ETFs na carteira. Bom, isso é uma ótima indicação de onde quem está nos acompanhando pode alocar seus recursos. Agora, do ponto de vista comportamental, Silvio, eu queria te ouvir um pouco sobre alocação e concentração. Por que
vocês devem perceber isso, né? Os efeitos nefastos ou positivos, eventualmente, da composição das carteiras, quando as carteiras estão muito alocadas em alguns papéis, em alguns setores, ou, no caso, carteiras que são mais pulverizadas. Conta pra gente o que dá para perceber nessa pesquisa Grana Capital sobre concentração e diversificação. Perfeito. A gente consegue perceber o seguinte, que houve uma maior concentração dessas quatro ações que eu falei. O que acontece? A grande maioria das pessoas tem essas quatro ações, né? Mais de 50% tem Banco do Brasil, por exemplo, né? Da nossa base que a gente analisou de mais de 100 mil investidores. Mas qual é a diferença? A diferença está na concentração. Então, aqueles que tiveram um desempenho acima do Ibovespa, eles têm, em média, 37% da carteira deles está focada em Banco do Brasil, né? Já os que tiveram o maior retorno negativo, esse número chega perto de 50%. Tá? E aí a gente nota também o quê? A gente teve um resultado excelente da Embraer nesse período analisado, e de fato, fora os ETFs que eu citei aqui, que ajudaram as pessoas a elevarem a sua rentabilidade, quando a gente olha também para a Embraer, a gente vê que entre as pessoas que superaram o Ibovespa, a gente tem uma grande quantidade de pessoas com Embraer, né? Embraer é uma das ações mais frequentes nessas carteiras. Então, o que a gente vê aí nesse quadro como um todo? A gente vê que as pessoas, elas tendem a escolher realmente as marcas mais conhecidas. Existem outras empresas que tiveram um bom desempenho. Tudo bem que a Embraer teve um desempenho excepcional realmente no período, mas entre as outras empresas que tiveram bom desempenho, elas não costumam ser tão frequentes na carteira dos investidores, porque não são empresas tão conhecidas. Então, às vezes, a gente, quando está falando com o investidor pessoa física, às vezes a gente está falando sobre ações e acreditando que existe uma depuração maior na escolha das ações, mas a gente percebe que, na prática, realmente, as que mais repetem são as marcas que mais aparecem na televisão, nos jornais, na imprensa. Interessantíssimo, Silvio, interessantíssimo, porque portfólio, carteira, não deveria ser igual ao carrinho de supermercado, né? Carrinho de supermercado é uma coisa, é o que você consome, e carteira, portfólio, é aquilo que você acha que tem potencial de valorização. São conceitos diferentes, então a gente tem que ter a frieza, dar 2 passos para trás para pensar e escolher bem as ações da nossa carteira, os ativos da nossa carteira. Conversei com Silvio Crespo, diretor de comportamento do investidor da Grana Capital, que tem essa pesquisa interessantíssima sobre o que tem nas carteiras do investidor brasileiro, da brasileira, e quem conseguiu bater ou não o Ibovespa. Silvio, obrigado pela conversa, parabéns pela pesquisa e bom fim de semana. Obrigado, Fernando. Igualmente, para você e para todos os espectadores também.